Tá gravando, tá? E vamos corrigir essa coisa aqui, gente. Olha só. Exercício 1. Qual o volume em litros de uma esfera de 30 centímetros de raio? Tá. Vamos ver como é que funciona essa coisa então. Então, olha só. Vamos pensar com o professor aqui, ó. Nós temos que o raio dessa esfera é quanto, gente? Deixa eu aproximar mais aqui. O raio dessa esfera é de 30 centímetros, certo? Como é que eu calculo o volume de uma esfera? Lembra que o volume da esfera é 4/3 do πr ao cubo, tá bom? Então eu só vou substituir a medida do raio. O bom da esfera é que tudo que funciona nela, tudo que eu tenho nela, é em função do raio, em função da medida do raio. Então eu vou acabar tendo quem? 4/3 de π vezes 30 ao cubo. Ou seja, vou ter o quê? 4/3 de π vezes 27.000. O que acontece, pessoal? Para facilitar as minhas contas, eu já posso dividir o 27.000 por 3. Isso aqui vai dar como? Vai dar quanto, aliás? Vou acabar tendo 4π vezes 9.000. Então, 4 vezes 9.000 vai dar quanto? 4 vezes 9 vai dar 36. Eu não sei por que eu botei 9.000 ali. Eu viajei legal. Aqui não é 81.000 π. Não sei por que ficou assim. O meu volume vai acabar sendo quem? 4 vezes 9, 36. Vai ser 36.000 π. Tá? Então é 36.000 π centímetros cúbicos. E o que acontece, gente? Então vamos desconsiderar esse resultado aqui, tá? Eu acabei errando. Então vamos pensar assim, ó. Cada 1 decímetro cúbico, cada 1.000 centímetros cúbicos equivale ao quê, pessoal? Equivale a 1 litro. Então eu tenho o quê? Eu tenho que o π vale 3,14. Então vou fazer o quê? Vou fazer o 36.000 vezes o 3,14. Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer aqui na poderosa, como dizia o meu orientador. 36.000 vezes 3,14. Isso aqui vai dar, gente, esse valor aqui, ó. Vai dar 113.040 centímetros cúbicos, tá? Dividido por 1.000, eu vou acabar tendo quem? Eu vou acabar tendo, então, aproximadamente 113 litros. É esse valor que eu tenho aproximadamente, 113 litros, um pouquinho a mais. Ok? Fechou? Alguma dúvida aqui? Não? Então tá. Deixa eu limpar. Depois eu vou postar esse gabarito arrumadinho para vocês ali, tá? Deixa eu só apagar essa riscaçada aqui para nós fazermos a correção da 2. Deixa eu até deixar aqui certinho. Vamos lá. Correção da 2. Gente, o que nós temos na 2? Ó, tomando o raio da Terra igual a 6.400 km², aliás, 6.400 km, calcule a área do globo terrestre em quilômetros quadrados. Então, vamos lá, pessoal. Então, nota que o meu raio é 6.400 e como é que eu calculo a área? A área é de 4πr². Então, 4π vezes a medida do raio ao quadrado. Elevando ao quadrado 6.400, eu tenho esse valor aqui, ó, 409.000, aliás, 4.096.000 vezes 4π, que vai dar esse valor aqui. Só para desencargo de consciência, tem gente que fala, mas as aproximações do π, elas não têm tanta importância. Eu fiz um trabalho uma vez onde nós tínhamos que fazer esse mesmo exercício, calcular qual era a área do globo terrestre, considerando que a Terra fosse uma esfera. E eu lembro que eu usei o 3,14 para o π. Eu não dei o resultado assim.
esse valor vezes o π na íntegra. A diferença que deu para eu ter usado o 3,14, para que eu tivesse usado, ao invés de 2 casas do π, se eu tivesse usado 6 casas do π, a diferença, o erro que deu entre os dois valores, pessoal, deu uma superfície do tamanho do estado de Santa Catarina, do tamanho do erro, tá? Então, quando vocês forem calcular, eventualmente, a área de uma esfera imensamente grande, o volume de uma esfera imensamente grande, tu nunca, nesse caso, vai usar o 3,14. Tu sempre vai deixar o π sendo ele mesmo. Se torna mais simples, entende? Porque se você fizer essas aproximações e tu acabar tirando um pouco a tua casa decimal, tira uma, duas, tu vai sim ter uma diferença bem grande nos valores. E isso vai interferir no teu resultado final. Pode te levar a um erro bem maior do que você imagina. Tá bom? Então, vamos para a 3. O que diz na 3? Olha só. Diz o seguinte, ó. Deixa eu puxar isso aqui mais para cima. Opa, não. Aí. Duas esferas de chumbo, uma de 3 centímetros e outra de 6 centímetros de raio, fundem-se e formam uma outra esfera. Calcule o raio dessa nova esfera. Olha só. Sempre que eu estou falando de esfera, é muito comum aparecerem exercícios onde você vai ter uma esfera, duas esferas que elas vão se fundir e vão formar alguma outra coisa. Ou elas vão se fundir e vão formar um cone, ou elas vão se fundir e vão formar um cilindro, ou elas vão se fundir e formar uma outra esfera, ou algum outro corpo geométrico, tá? É bem normal, pessoal. A esfera, ela não é um corpo geométrico que ela trabalha sozinha. Ela é um corpo geométrico de transição. Como você tem e não tem muita coisa para fazer com ela, então você acaba sempre associando ela a alguma outra forma, algum outro sólido geométrico, algum outro corpo geométrico espacial, tá? Então o que acontece? Como é que vai ficar essa coisa, gente? Olha só, você vai ter o seguinte. Eu vou primeiro calcular aqui, gente, o volume da esfera menor. Nota que o volume da minha esfera menor vai ser o que, pessoal? Vai acabar sendo 4/3 de πr ao cubo e meu raio vale 3. Então, 3 ao cubo vai dar 27. Dividindo 27 por 3 vai dar 9. 4 vezes 9, 36. O volume da esfera menor é quanto? É 36 π centímetros cúbicos. Aqui, o volume da esfera maior vai acabar sendo quanto, pessoal? Vai ser o quê? O raio mede 6 centímetros. Então, o volume é quem? 4/3 de π vezes o 6 ao cubo. Lembra, 6 ao cubo é quanto? É 216. Então, eu acabo tendo o quê? 4/3 de π vezes 216. O que dá de fazer? Eu posso dividir esse 216 por 3. Meu volume vai ser quanto, gente? Vai ser 4π vezes 72. 4 vezes 72 vai dar quanto? Vai dar 288. Bom, o que eu tenho que pensar agora, gente? Essa esfera nova, ela vai ser o quê? Ela é a fusão das duas esferas anteriores. Então, eu estou fundindo a esfera menor com a esfera maior. Elas estão juntando as duas numa coisa só. Eu tenho que somar esses volumes, então. E os meus volumes vão acabar sendo o quê? Ó? 288 somando no 36 vai dar quanto? Vai dar 324. Beleza? Então, esse aqui é o volume dessa nova esfera. Tá? Eu quero saber qual é o raio dessa esfera. Nota que se eu tenho o volume, dá de achar o raio. Então, 324π é igual a 4/3 de πr ao cubo. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o π e devo multiplicar cruzado. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 972 igual a quem? Igual a 4 raio ao cubo. Nota, 4 está multiplicando, passa dividindo. Raio ao cubo vai ser quem? Vai ser 240.
243. 972 dividido por 4, que vai dar 243. Portanto, eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa coisa. Gente, nota que se eu for fatorar esse 243, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é 9. Ou tu pode lembrar que 243 é o mesmo que o quê? Que 27 vezes 3. Portanto, o que eu vou ter? Raiz cúbica de 27 é 3. 9 não tem raiz cúbica exata, permanece. Meu raio vai ser quem? Vai ser 3 raiz cúbica de 9. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida aqui? Acho que se surgiu alguma dúvida, deve ter sido nessa parte básica aqui, tá? Inclusive, provavelmente, quando nós voltarmos à nossa programação normal, eu vou começar a gravar, eu vou utilizar ainda esse recurso da gravação das aulas, e eu vou começar a gravar aulas de matemática básica para disponibilizar para vocês. Acredito que isso vai ajudar vocês nesse tipo de situação aqui, nesse tipo de coisa, tá? Mas... Ô, Álvaro, Oi, misericórdia, apareceu uma voz do nada. Fala, Dani. eu resolvi, tipo, essa raiz normal e deu 6,24. Eu posso deixar assim ou não é interessante? Dani, o ideal é tu deixares ela nessa forma aqui, tá? Porque olha só, se tu for resolver raiz cúbica de 243, vai dar 6,24, 02, 51, 46, 9, blá, 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 vai indo. Ele é um número racional. E o que vai acabar acontecendo? Vamos pensar assim, ó, tu pega uma questão desse tipo aqui, lá numa ACAF da vida. O resultado que eles vão te mostrar vai ser o quê? Vai ser esse resultado aqui. Eles não vão te mostrar o resultado decimal. Todo resultado que envolver raiz, tudo aquilo que tu puder fugir do número decimal, ainda mais se for um número irracional, tu tem que tentar fugir, tá? Então, claro, tu resolvendo na calculadora, não tem problema, tá? Não tá errado o que tu fez. Porém, eu preciso que tu tenhas esse resultado na forma perfeita. É a mesma situação que eu comentei com vocês aqui da área da Terra, de usar o π, a letra π, e de usar o 3,14. Como dá essa diferença, como você está dando resultados aproximados, aqui eu te dei o raio exato dessa esfera. O raio exato, é essa medida aqui. Quando eu dou o valor decimal, eu sempre tenho alguma perda. Então, como eu estou perdendo alguma coisa, não é tão interessante. E como vocês não vão ter nas provas acesso à calculadora, o interessante é que tu treine essa habilidade de lidar com raízes, de fazer simplificação, de fatoração de valores. Isso aqui que é interessante para vocês agora, tá bom? Então, vamos pro... Esse é o 3, vamos pro 4. Então, exercício 4. O que nós temos na 4? Na 4, nós temos o seguinte, ó. Calcule o volume de uma esfera de 6 centímetros quadrados de área. Esse exercício é legal. Então, deixa eu só ver aqui. Tá. Vamos lá. Gente, olha só. Vamos só trocar aqui. Pá. Não, meu filho. Esse exercício é muito massa. Porque olha só, eu te dei uma área de uma esfera e essa área ela tá sem o π. Álvaro, mas ficou um resultado feio. Não tem problema de ficar um resultado feio. E o que é importante aqui, quando a gente está trabalhando com esfera, é entender que, sim, eu vou ter muitos resultados que são feios. Eu vou ter muitos resultados que, a princípio, eles parecem estranhos, eles não têm lógica. Mas vocês precisam entender que, a partir de agora, muitos resultados realmente vão parecer feios mesmo, e vão ser feios. Eles não vão ser números mais tão bonitinhos, tão certinhos, tão fofinhos. Eles vão ser números mais
estranhos, mas um em função de outro. Como, por exemplo, ó, vamos olhar como é que funciona esse exercício aqui. Ó. Eu te dei uma esfera cuja área é de 100 centímetros quadrados. É a área dela, a área perfeita dela é de 100 centímetros quadrados. E eu quero saber qual é o volume desta coisa fofa aqui. Bom, gente, vamos lá. Como é que vai funcionar essa coisa aqui, então? Como é que eu calculo a área da esfera? A área da esfera é 4πr quadrado. Eu quero saber, então eu preciso saber a medida do raio. Eu tenho a área, eu preciso saber qual é a medida do raio. O que dá de fazer aqui, pessoal? Olha só que massa. Eu posso passar esse 4π dividindo direto. Eu primeiro fiz o quê? Eu dividi primeiro por 4. 100 dividido por 4 deu quanto? 100 por 4 deu 25. 25 igual a πr quadrado. O que eu fiz depois? Aí depois que eu passei o π. Então, 25 sobre π é igual a raio quadrado. Agora, olha só que legal que vai ficar. Eu tenho que tirar a raiz quadrada desse raio. Então, raio vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 25 sobre π. Raio vai acabar sendo o quê? Raio vai acabar sendo 5 sobre raiz quadrada de π. Álvaro, mas ficou feio. Mas é a medida do nosso raio. Aí vai ter gente que vai me dizer assim, Álvaro, mas tu disse para nós, desde o 9º ano, que eu nunca posso ter no denominador de uma fração um número irracional. E π é um número irracional. E dentro da raiz ele é pior ainda. E se eu racionalizar essa coisa? Entenda uma coisa, entenda isso. Ó. Por mais que você racionalize essa coisa, o π ele continua sendo um número irracional. A geometria, tanto a geometria plana, quanto a espacial, quanto a analítica, que nós vamos ver mais no final do ano, elas meio que não ligam, por assim dizer, para algumas coisas que há em outros campos da matemática que são importantes. Por exemplo, essa questão de eu ter um número irracional no denominador de uma fração. Por mais que isso pareça errado, né, e conceitualmente eu não posso ter, existem situações dentro da geometria que eu vou ter, sim, um número irracional no denominador da fração. Só que esse número irracional, ele está comprimido. Eu tenho um símbolo para ele. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou mantendo ele como um único número. Por isso que ele é mais aceitável nesse sentido. Mas, conceitualmente, se nós formos lá nas partes mais profundas da matemática, em via de regra, isso daqui não é certo. Tá? Mas pode acabar aparecendo esse tipo de representação de acordo com alguns problemas. Tá bem? Até porque, te digo mais, esse tipo de representação aqui, pessoal, ela não é válida única e exclusivamente porque eu não conseguiria ter uma esfera com exatamente 100 centímetros quadrados de área. Tá bom? Então, como eu tenho uma área que foi forçada, por assim dizer, eu acabo tendo um raio, uma expressão para o raio que não é tão correta. Tá? Então, matematicamente, eu não conseguiria ter uma esfera perfeita, assim, com uma área perfeita, bonitinha, de 100 centímetros quadrados. Não, eu não conseguiria. Como eu tenho uma imperfeição aqui, eu acabo tendo o meu raio com uma certa imperfeição. Claro que o intuito desse exercício não era discutir se essa parte toda de ter número racional no denominador ou não. Provavelmente isso nem passou pela cabeça de vocês. O intuito aqui era só que você chegasse nessa expressão e calculasse o volume em função dessa coisa aqui, que é o que a gente vai fazer. Tá? Mas entenda que em todo o corpo redondo, todo o corpo de revolução,
você não vai ter área e volume perfeito. Não tem como, matematicamente não tem como isso acontecer. Você pode ter valores extremamente aproximados, mas perfeito, 100, não vai fechar a esfera, tá? Enfim, vamos voltar aqui. Bom, fiz essa maracutaia toda para chegar na medida do raio. Legal. Como é que eu calculo o volume dessa coisa, então, em função desse raio feio aqui? O volume vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo quem? 4/3 de π vezes a medida do raio ao cubo, ok? Então, vou ter o quê? Volume igual a 4/3 de π vezes 5 ao cubo é 125. Gente, raiz quadrada elevada ao cubo. Álvaro, o que eu faço? Se eu tenho raiz quadrada de alguma coisa, vamos dizer que eu tenho raiz quadrada de x elevado ao cubo. O que é raiz quadrada ao cubo, gente? É raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x. O que eu faço aqui, pessoal? Isso aqui vai acabar sendo quem? Essa coisa vai ser x raiz de x, ok? Por quê? Lembra que esse expoente ele vem aqui para o meu radicando. Então, eu acabo tendo o quê? Ó? Eu acabo tendo raiz de x ao cubo. Toda vez que o meu expoente é maior que o meu índice, eu preciso fatorar essa coisa. Então, isso aqui é o mesmo que o quê? É o mesmo que raiz de x ao quadrado vezes x. Expoente igual ao índice sai da raiz. Então, x raiz de x, tá bom? Por isso que quando eu elevei aqui raiz de π ao cubo, eu acabei tendo π raiz de π, tá bom? Então, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Olha só, vamos apagar aqui. O que vai acabar acontecendo? Esse π e esse π eu posso simplificar. Vai acabar ficando o quê, pessoal? 4 vezes 125 vai dar quanto? Vai dar 500. Esses dois π sumiram. 3 vezes raiz de π fica 3 raiz de π. Então, qual é o volume dessa esfera feia? O volume dessa esfera feia vai ser o quê? Vai ser 500 sobre 3 raiz de π centímetros cúbicos, tá bom? Álvaro, mas ficou um volume feio. Ficou um volume feio. Mas é a mesma situação que a medida do raio. Por quê? Porque eu tenho uma área, né, que ela acabou sendo o quê, pessoal? Ela acabou sendo forçada, por assim dizer. Como ela é forçada, né, você tem uma aproximação muito grande, você meio que forçou esse resultado, vocês acabam tendo um volume feio assim. Álvaro, aparece exercício assim no vestibular? Aparece exercício no vestibular. Assim, inclusive. Tá? Se você for pegar os exercícios da UDESC, da CAF, da UFSC, a gente vai trabalhar esse tipo de exercício mais para frente e no ano que vem, você vai ver que sim, aparecem raios e volumes bem estranhos, com expressões de volume de raio bem complexas. A gente diz estranho porque a gente está acostumado com volumes e raios bonitinhos, mas é bem comum, tá? E o intuito é justamente isso, é justamente ver se você consegue ter as noções de manipulação da matemática básica. É bem comum esse tipo de questão aparecer até como questão discursiva devido ao grau de complexidade dela, tá bom? Beleza? Então, para encerrarmos essa primeira aula, vamos dar uma olhadinha no exercício 5. Ó, o exercício 5 é fofinho. Ele fala de brigadeiros. Ó, quantos brigadeiros, bolinhas de chocolate, de raio de meio centímetro, podemos fazer a partir de um brigadeiro com raio de 1 centímetro? Gente, mas também vamos e venhamos, né? É muita sacanagem, porque um brigadeiro com raio de meio centímetro vai dar uma bolinha assim, ó. Não, minto, vai dar uma bolinha assim, mais ou menos. Cara, que graça tem um brigadeiro com desse tamanho? Né? Claro que um brigadeiro de raio 1 centímetro vai ficar grandão assim, ó, ele fica massa até. Mas de meio centímetro, nem tudo tem. Isso aí, não serve nem para sujar os dentes. Mas vamos lá.
né? Enfim. Até que um brigadeiro agora não caia não. Vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar essa coisa então? Ó? Nota que o raio do primeiro brigadeiro, ele tem o quê? Ele tem 1 centímetro de comprimento, certo? Então, eu vou calcular o volume desse cara. O volume dele vai ser o quê, pessoal? Ele vai acabar sendo 4πr ao cubo. 4πr ao cubo. Nota que meu raio é 1, 1 ao cubo fica 1. O volume desse cara vai ser o quê, pessoal? 4/3 de π. Pronto, acabou a história. O que eu vou fazer agora? Eu sei que o raio das bolinhas que são menores, elas vão ter o quê? Elas têm meio centímetro, ou seja, 1/2 de centímetro. Outra coisa, toda vez que você for calcular volume e área de coisas como esse brigadeiro, que o raio mede meio centímetro, para facilitar suas contas, não usa o 0,5, usa 1/2. Dê preferência para usar a fração, tá? Quanto mais você usar a fração e menos você usar o número decimal, melhor. Então, vou ter o quê? Um raio sendo 1/2, meu volume vai ser o quê? 4/3 de π vezes 1/2 ao cubo. Gente, 1/2 ao cubo é o mesmo que o quê? É o mesmo que 1/8. Então, eu tenho 4/3 de π vezes 1/8. Posso deixar assim? Posso deixar assim. Se eu quero saber quantos brigadeiros eu consigo ter do maior em relação ao menor, o que eu vou fazer? Eu pego o volume do maior e eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pelo volume do menor. Então, 4/3 de π dividido por 4/3 de π vezes 1/8. Isso aqui simplifica. Vai ficar o quê? 1 sobre 1/8. O que eu vou fazer agora? Mantenho a primeira, multiplico pela segunda invertida. Eu vou acabar tendo o quê? Que de um brigadeiro com raio 1, quando eu corto esse raio pela metade, eu acabo tendo o quê? Eu consigo fazer 8 brigadeiros com um raio medindo meio centímetro. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar a gravação agora, tá?